ou boa tarde, de acordo do horário aí que vocês estão vendo essas aulas. Vamos dar início à nossa última aula dessa semana, que é a aula de Geografia. Vamos lá começar? Bem, criança, vamos começar a aula de hoje de Geografia, a última aula da semana. A aula de hoje, como vocês estão vendo aí na tela, é sobre orientação. Então, a gente vai começar esse conteúdo hoje e só vai concluir ele próxima semana, ok? Então, ele será dividido em duas partes. Então, na aula de hoje, a gente vai ouvir uma explicação e ao final vai ver um vídeo aí que a tia Juliana colocou para vocês entenderem melhor o assunto. Vamos lá começar? Então, primeiro, vamos entender o conceito de orientação. O que é orientação? Vamos lá, o primeiro conceito aí diz o seguinte: a ação ou efeito de orientar, de determinar ou de mostrar a direção, o caminho a seguir. Indicação, onde se está, senso de orientação. Então, esse conceito que a gente viu aí vem do dicionário. Então, o dicionário me diz que orientação é tudo isso que eu acabei de ler. Deixando claro que fica em evidência que orientação é o fato de saber me orientar, ou seja, saber onde eu estou e saber o caminho que eu quero seguir. Ou seja, eu tenho que saber aonde eu estou e para onde eu vou. É importante esse conteúdo de orientação, porque é o conteúdo que vai mexer com a nossa vida, porque tem a ver. Se a gente não consegue se localizar, a gente não consegue sair para lugar nenhum, a gente não consegue pegar um ônibus, então é necessário que a gente saiba aonde a gente está e para onde a gente vai. O outro conceito aí que eu estou circulando com o marcador é o conceito que está no nosso livro didático, que orientação é a ação de determinar a nossa posição, tendo como referência os pontos cardeais. Gente, os pontos cardeais são assuntos que vocês já deram em séries anteriores. E o livro só está trazendo para começar a explicar esse conteúdo de orientação. Então, para o livro, a nossa localização, a nossa orientação depende dos pontos cardeais. E aí a gente vai ver agora que os pontos cardeais são isso. Vamos lá? Olha aí, observa aí a imagem. A gente tem um menino, montanha, casa, vários elementos geográficos aí nessa imagem. A primeira orientação, que é pelos pontos cardeais que eu acabei de falar, a gente tem que ter como base o Sol, que se chama a orientação pelo Sol, que é a orientação mais antiga e mais popular que a gente conhece devido aos pontos cardeais. Então, quais são os pontos cardeais? Os que vocês já conhecem de séries anteriores: norte, sul, leste e oeste. Como é que eu sei quem é norte, quem é sul, quem é leste, quem é oeste? Gente, como eu disse, a orientação é guiada pelo Sol. Então, para determinar onde se localizam esses 4 pontos, primeiro eu tenho que localizar onde está o Sol. Olha aí, eu circulando ele aí, o Sol no cantinho da nossa tela. Localizei o Sol, eu abro os braços, igual o menino aqui fez, e o braço direito tem que estar para onde o Sol nasce. Olha aqui, tem que estar para a nascente, que é onde o Sol nasce. Então, o lugar onde o Sol nasce é nascente. O lugar onde o Sol se põe é poente. Já vimos isso também em séries anteriores. Então, o braço direito tem que estar para nascente, onde o Sol nasce. Estabelecido onde o Sol nasce, você sabe que o lado onde o Sol nasce é chamado de leste. Olha aqui, está aqui. Estabelecido o lado onde o Sol nasce, o outro lado esquerdo é o lado onde o Sol se põe. Então, a gente vai chamar ele de oeste. Determinados esses 2 pontos, fica fácil determinar os outros 2, porque na nossa frente é o norte e nas nossas costas é o sul. Lembrando que o ponto de referência é sempre o Sol. Abre os braços, lado direito onde o Sol nasce, leste. Lado esquerdo onde o Sol se põe, oeste. Onde a gente está olhando para frente, norte, e as nossas costas, sul. Então é importante saber como se localizar, saber esses pontos, porque se eu vou para uma viagem, para uma trilha e me perco no meio do caminho, eu tenho que saber para onde eu vou. Se eu vou para o norte, se eu vou para o leste, se eu vou para o oeste,
Alguém me liga, você está aonde? É importante saber como se localizar em certas situações. Não só quando eu vou sair para um lugar, para um shopping, enfim, qualquer lugar, mas pensar, se um dia eu me perder, eu tenho que ter instrumentos para saber me localizar. Como a gente não anda com esses instrumentos, então eu tenho que utilizar o que a natureza me dá para poder me localizar. Se for de dia, eu posso me localizar pelo sol, como eu acabei de dizer. E se for à noite, eu posso me localizar pela lua, que é a mesma localização, a mesma coisa do sol. Aponta o braço direito para onde a lua nasce. Então, isso aí vai ser o leste. O contrário da lua está, onde a lua se põe, é o oeste. A frente é o norte e as costas é o sul. É a mesma coisa. Atenção, que a lua nasce no leste e some no oeste, igual ao sol, do mesmo jeitinho. Então, só muda o astro, que de dia vai ser pela lua, e de dia vai ser pelo sol, desculpa. E à noite vai ser pelo satélite natural, que é a lua. Então, é a mesma coisa. Olha aí, abra os braços em cruz, apontando o braço direito para o nascente, que é o leste, da lua nasce, e à esquerda fica o poente, que é o oeste. À frente fica o norte e atrás fica o sul. Então, o sol e a lua, a mesma forma de localização, só muda o astro. Outro instrumento de orientação, que é o último de hoje, é a bússola, que é esse aparelho aí, que parece um relógio, mas não é. Um aparelho bem antigo que foi inventado pelos chineses. Então, vocês estão vendo aí que a bússola é um instrumento milenar, ou seja, é um instrumento que há muito tempo faz parte do sistema de orientação. Ele foi criado pelos chineses e inicialmente era usado por marinheiros. Eram pessoas que iam nesses transportes de mar e precisavam se localizar e não tinham como se localizar. Então aí foi criado a bússola. Até hoje, lembra, mesmo sendo um instrumento antigo, até hoje é um instrumento que é utilizado. Claro que com menos frequência, porque hoje a gente tem outros instrumentos que são mais rápidos, mais fáceis de manusear e de maior precisão. O GPS é um instrumento de localização que é fácil de utilizar. Eu tenho o próprio aparelho de GPS, eu posso ter no celular e é mais fácil de manusear e vai determinar uma maior precisão. Mas aí a gente vai ver esse instrumento próxima semana. A bússola é bem simples de compreender. É uma agulha magnetizada com livre movimentação em seu eixo. É atraída pelo campo magnético da Terra. Então não tem um relógio que tem os dois ponteiros. A bússola também tem como se fosse dois ponteiros. Só que esse ponteiro da bússola é guiado pelo campo magnético da Terra, porque a Terra é como se fosse um imã gigante. Então, a partir do momento que ele vai se andando, a bússola vai movendo para o norte ou para o sul. Só que o ponteiro da bússola, diferente do relógio, o ponteiro mexe mais rápido. O ponteiro do relógio remexe devagar. E o da bússola não, remexe mais rápido. Então, a ponta da agulha está sempre virada para o lado norte. Aí, esse fato vai fazer com que as pessoas que utilizem a bússola não percam a direção. Numa floresta, por exemplo, que não tem como eles se guiarem por outra coisa. Então, o polo magnético da Terra atrai o norte da agulha e o polo magnético sul atrai o sul da agulha. Então, a partir de quando for andando, vai se observando se está no norte ou se está no sul. Só que, além desses meios de orientação, tem uma curiosidade aí. O Sol, eu disse o quê? O Sol sempre nasce no ponto leste. Não disse isso? A ponta para a direita é o leste. Só que tem duas vezes no ano em que o Sol não nasce exatamente no leste, devido à linha do horizonte e o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Esses 2 dias que isso acontece são chamados de equinócios. É quando o Sol não nasce. Olha eu pintando aí o nome.
o Sol não nasce exatamente no leste. Ele muda um pouco de posição. Então, o que é que acontece nos equinócios? São períodos do ano em que a Terra é iluminada pelo Sol de forma igual nos dois hemisférios. Gente, vocês já viram isso em séries anteriores, quando trabalhou o Sistema Solar, que o Sol só ilumina metade do planeta e a outra metade não é iluminada. E depois a Terra gira, e aí onde estava iluminado está de noite e onde estava de noite está de dia. É por isso que na China é na frente da gente, porque é outro lado do hemisfério. Nós somos dia, eles são noite. E quando a Terra dá para a volta, lá é noite e aqui é dia. Só que nos equinócios, a Terra vai ser iluminada igual nos dois hemisférios, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte, tanto na parte de cima como na parte de baixo, porque o Sol não bate igual nas duas partes. Então é como se fosse 4 partes. Tá vendo aqui? Então nessa parte aqui, o Sol tá pegando aqui. Então aqui é de noite, tá vendo aí? E aqui é de dia. E quando a Terra gira, aqui fica de noite e aqui fica de dia. Só que, quando acontece o equinócio, pega todo mundo igual, nos dois hemisférios, no norte e no sul. E o que é que acontece? Os dias e as noites passam a ter a mesma duração. Então, a gente tem duas datas. O equinócio de verão e o equinócio de inverno. Não são duas datas? Então, a primeira data para o hemisfério sul é equinócio de verão. E para o hemisfério norte é equinócio de inverno. Na segunda data, inverte as coisas. É equinócio de inverno para o sul e equinócio de verão para o norte. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Bem, vocês devem ter assistido o vídeo aí junto comigo e ter entendido melhor esse conteúdo de orientação. Ao final, você vai responder as páginas 332
e 333. A gente tá faltando 3 aí, eu vou colocar aí, ó, 332 e 333 do nosso livro didático. Não entendeu a aula? Volta ao vídeo e vê novamente. Ainda restou dúvida? Vai para o livro didático, lê os conteúdos que estão na página 330 e 331, que está explicando tudo novamente que eu acabei de explicar. Se ainda assim resta dúvida, é só mandar um WhatsApp para a escola, tá? Beijo, bom final de semana, até segunda-feira.